Ela faz parte das 7 maravilhas do mundo moderno. Sua construção atravessou milênios, resistiu a guerras, invasões, revoluções. Foi fruto de uma força de trabalho descomunal. Ela tem o tamanho quase que 2 vezes maior que o diâmetro da Terra. Foi testemunha da mudança de várias dinastias e serve de base de muitos mitos e lendas. Meu nome é Fagner e nesse vídeo eu vou te contar a história da Grande Muralha da China. Na Idade Antiga, a China era dividida em muitos estados menores, e todos esses pequenos estados construíram muros gigantescos em volta de suas cidades para protegê-las. A China era governada pela dinastia Qin, e esse governo foi responsável por unir todos esses pequenos estados, formando assim um império gigantesco. O imperador Qin Shi Huang, da dinastia Qin, elaborou um projeto que iria proteger todo o seu império. Ele iria então construir uma imensa muralha que protegeria todos os estados e uniria também todas as fronteiras. O projeto, em seu início, protegeria as cidades de Xin, Nao e Yan e teria aproximadamente 5.000 quilômetros de extensão. Os imperadores seguintes iriam expandir o tamanho dessa muralha. Porém, a maior parte da construção da Muralha da China foi construída entre o século XIII e XVII, durante a dinastia Ming. Segundo historiadores, os governantes da dinastia Ming construíram mais de 8.000 quilômetros de muralhas durante seu governo. E desta forma, os mesmos historiadores atestam que a muralha levou aproximadamente 2.000 anos para a conclusão de sua obra. Inicialmente, o comprimento da muralha resultava em 6.200 quilômetros, mas como não é apenas uma muralha e sim a combinação de várias, no último levantamento arqueológico que foi feito no ano de 2012, foi comprovado que seu comprimento total era mais de 21.000 quilômetros. Eu aposto que a essa altura você já deve estar se perguntando aí, para que construir um muro tão grande assim? Ao norte da China ficava a Mongólia. Na Idade Antiga, invasores nômades mongóis atacavam sempre o território chinês. No ano de 1234, os exércitos de Gengis Khan destruíram a parte norte da muralha e derrotaram a dinastia vigente na China naquela época. E assim começou o Império Mogol na China. Nunca antes na história, os nômades mongóis estabeleceram um império em uma área tão grande. Mas a China juntou forças para se levantar e no ano de 1368, durante a dinastia Ming, eles erguem e reforçam as muralhas mais uma vez. No ano de 1420, ainda sob o governo da dinastia Ming, a construção da Grande Muralha da China volta a acontecer. Foi durante esse período que os chineses acrescentaram fortalezas militares, estradas e torres de vigia ao longo de toda a muralha. São mais de 25.000 torres de vigia. A distância entre elas pode variar. Em alguns trechos essa distância é menor, mas em outros trechos a distância de uma torre para outra pode chegar a 5 km. As torres possuíam até 3 andares, e elas eram usadas para transmitir mensagens utilizando fogos de artifício, sinais de fumaça e até mesmo pipas. A Grande Muralha da China é o resultado de uma força de trabalho que percorreu milênios de história. Guerras, invasões, imperadores e governos diferentes, tudo isso pode ficar descomunal frente aos próximos números que eu vou te contar agora. Estima-se que quase 1 milhão de pessoas foram usadas como força de trabalho para a construção, mais de 300.000 soldados e mais de 600.000 plebeus. Os materiais usados eram simples: tijolos, calcário, madeira e pedra. Mas recentemente se descobriu a utilização da massa de arroz para servir como uma espécie de cimento. Mais de 3 bilhões de tijolos foram usados nessa obra e, a título de curiosidade, o carrinho de mão foi inventado durante a construção da Grande Muralha. Se pudéssemos pesar a muralha, ela teria o equivalente a 58 milhões de toneladas. Em alguns trechos, a muralha possui uma altura de 7 metros. Em outros trechos, pode chegar até 15 metros de altura. O mesmo acontece com a largura da Grande Muralha.
Ela varia de 5 a 15 metros de largura em trechos diferentes. E para melhorar a eficiência da muralha contra os ataques bárbaros, algumas muralhas foram construídas adjacentes à Grande Muralha. O gasto total da construção hoje é avaliado em mais de 90 bilhões de dólares. Esse cara aí que você tá vendo é o Imperador Qin Shi Huang. Lembra? Eu falei dele no começo do vídeo. Ele ficou conhecido por ser um tanto quanto cruel. Esse cara que começou a construir a muralha e que também unificou os estados da China. Foi ele também que criou as moedas de bronze, popularizou a seda, padronizou pesos e medidas, cavou canais e construiu vias de acesso em todo o território chinês. Foi esse mesmo cara que no ano de 213 a.C., queimou todos os livros existentes, exceto os livros de medicina e agricultura. Ele não só queimou os livros, como também queimou junto os escritores e outros estudiosos. É bom lembrar também que a galera da época não foi construir a muralha de boa vontade, muito pelo contrário, todo mundo lá trabalhava forçado. Os historiadores dizem que 1 a cada 3 pessoas do Império de Qin foi forçada a trabalhar na construção. Aproximadamente 400 mil pessoas morreram durante todo o período da construção da muralha. E por esse motivo ela também é conhecida como o cemitério mais longo do mundo. Afinal, foram achados centenas de esqueletos entre as pedras da construção. E agora aqui fica evidente que uma construção tão grande como essa serviria de terreno fértil para surgimento de vários mitos e lendas. Acho que o mais famoso de todos é o que conta que seria possível enxergar, avistar a Grande Muralha da China lá da Lua. Essa teoria apareceu pela primeira vez em um artigo da revista National Geographic no ano de 1925, mas depois que o homem foi para a Lua em 1969 ficou comprovado que não dava para enxergar um objeto na Terra a olho nu da Lua. E lá no ano de 1996, especialistas da NASA atestaram que é possível observar a Muralha da China a 500 km de altura, lá do espaço. O folclore regional também possui muitas histórias envolvidas pela Grande Muralha. Uma delas é a de uma moça chamada Ming. Ela teria saído à procura de seu marido no período da construção. Ela passou pelas intempéries do clima severo, chuvas, nevascas, uma jornada exaustiva e longa. Por fim, ela conseguiu chegar no muro. Mas quando perguntou para o seu marido, ela foi informada que ele havia morrido. Ming não segurou suas lágrimas. A lenda conta que seu grito de tristeza foi tão alto e forte que uma parte da muralha desabou. E para finalizar o vídeo agora, eu vou contar para vocês alguns acontecimentos que se passaram lá na Grande Muralha da China no século passado. Ela não só presenciou revoluções e guerras, como também foi utilizada. O Japão e a China travaram uma batalha na muralha durante o ano de 1838. Essa batalha ficou conhecida como a Primeira Guerra Sino-Japonesa, e ela foi responsável por sérios danos à estrutura. Já durante a Revolução Cultural na China, que foi do ano de 1966 até o ano de 1976, uma parte da muralha foi danificada seriamente. Os chineses da região em questão retiraram os tijolos da muralha para construírem suas próprias casas, mas o governo da época trabalhou duro e rápido e deu um jeito de restaurá-la. A Grande Muralha da China foi incorporada ao Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. 20 anos depois, em 2007, a Grande Muralha entrou na lista das 7 maravilhas do mundo moderno, junto com o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, o Taj Mahal na Índia e o Coliseu na Itália. O muro foi aberto para turismo pela primeira vez no ano de 1970, e desde então, mais de 10 milhões de turistas passam pela Grande Muralha todos os anos. A cidade de Pequim possui 600 km de muralha em seu território, e por isso esse trecho é o mais visitado. Por ano, a China fatura mais de 15 bilhões de dólares só com a visitação da muralha. Sem dúvidas, a Grande Muralha da China faz parte da história da humanidade, resistente o suficiente para sobreviver ao tempo e testemunhar as mudanças do mundo.
Bom, esse vídeo está terminando aqui, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha satisfeito a sua sede de curiosidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curiosidades, história, teorias, aqui no canal sempre tem vídeo falando desses assuntos. Então, se inscreva, não pensa duas vezes, vem fazer parte dessa galera gente fina que me acompanha por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, assim você ajuda aqui o produtor de conteúdo carente a produzir mais conteúdos como esse. Agora, se você me acompanha já faz tempo e gosta do que eu faço e quer me ajudar de alguma forma, compartilha o vídeo com seus amigos. Trazer mais pessoas pra cá é a melhor maneira de me ajudar, neném. Eu sou muito ruim de ficar pedindo as coisas pros outros. Mas é isso, muitíssimo obrigado a você que assistiu até aqui, segurando a minha mão e minha taxa de retenção. É tudo pra você, neném. Eu vou nessa, mas a qualquer momento eu tô de volta.